o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, que é também judeu, fez uma sugestão para o pós-guerra, caso Israel consiga derrotar o grupo terrorista Hamas. Caso consiga derrotar, então não tem certeza se vai derrotar. Vamos acionar o nosso correspondente na Europa, Luca Bassani, sempre muito bem-vindo aqui, que chega com mais informações. Boa noite, Luca. Que proposta é essa? Aí você está 18 horas e 31 minutos em Munique. Que proposta é essa, Luca? É isso mesmo, Capês. Boa tarde a você, a todos que acompanham Linha de Frente. A gente vê que o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, ontem falando em relação ao Congresso americano, fazendo também esse pedido bilionário para uma ajuda militar, não só a Israel, mas também a Ucrânia, mencionou que a anexação de Gaza pelos israelenses não é algo aceitável e também que os Estados Unidos não vão apoiar qualquer tipo de governo israelense na faixa de Gaza. A opção mais sensata, na visão dele e dos americanos, seria um controle internacional, com uma coalizão de países, alguns árabes, outros ajudados pelas Nações Unidas, até que as pessoas pudessem voltar a viver normalmente, a reconstrução das cidades acontecesse e depois uma nova autoridade palestina assumisse o controle. Não ficou claro se ele mencionava a autoridade palestina em si, o Fatah, que atua já na Cisjordânia, ou se é uma nova autoridade palestina, simplesmente uma autoridade que seja palestina e não o nome exatamente. Isso ficou um pouco dúbio e na análise de alguns europeus, eles acreditam que essa talvez seja, sim, a melhor opção, já que o Estado de Israel assumindo uma região completamente devastada poderia significar maiores tensões e também seria muito difícil para as forças policiais, para as forças políticas de Israel comandar mais de 2 milhões de pessoas, muitas delas com uma visão radicalizada em relação ao Estado de Israel, ao mesmo tempo em que precisa-se dessa ajuda internacional e também retomar o assunto, né, sobre a criação de um Estado palestino que incluiriam a faixa de Gaza. Ele colocou no condicional, caso Israel vença o Hamas, muito provavelmente ele só fez isso por uma questão diplomática, né, para não dar como vencido uma guerra ainda em curso, mas nós vemos que as tropas israelenses avançam cada vez mais em direção à cidade de Gaza, com o objetivo não só de destruir todos os equipamentos militares que o Hamas detém, mas também a extensa rede de túneis, a chamada metrô de Gaza, com mais de 500 quilômetros e onde grande parte dos terroristas se esconde durante esse momento de intensos bombardeios. Mano Ferreira, sua pergunta para o Luca Bassani. Voltamos agora, viu? Voltamos para a rádio, são 14 horas e 34 minutos. Nosso correspondente internacional, Luca Bassani, Mano Ferreira, fazendo uma pergunta para Luca Bassani. Luca, boa noite. A gente estava conversando agora há pouco sobre a questão da retirada de cidadãos com outras nacionalidades que ainda estão na faixa de Gaza. E falamos sobre a ausência dos brasileiros nessa lista. Eu chamei a atenção para a ausência também dos cidadãos americanos. Então eu queria te perguntar sobre isso. O governo americano havia, no momento em que o Biden foi em Israel, falou como prioridade a retirada dos reféns de cidadania americana que estão sob o domínio do Hamas, mas até agora nem os cidadãos americanos que estão como civis na faixa de Gaza conseguiram sair. A que você atribui essa demora na liberação, dado que todo mundo, enfim, sabe do poder diplomático dos Estados Unidos? Boa tarde a você, Mano. É realmente uma questão muito complexa, porque ela envolve a burocracia egípcia, a burocracia israelense e também o aval de cada um desses países que estão há muito tempo esperando com que os seus cidadãos sejam liberados na fronteira de Rafah. É importante mencionar que foram só 300 pessoas que saíram e o Egito ele faz de tudo para tentar evitar um caos generalizado de um fluxo descontrolado de pessoas, muitas delas refugiadas, que queiram se estabelecer no Egito nesse momento em que em Gaza não há nenhum lugar seguro. Então a gente vê que há uma fila, uma espécie de lista de liberação de
cada um desses cidadãos, e o fato de americanos não terem sido liberados até agora mostra que talvez eles sejam utilizados como uma moeda de troca de um eventual apoio dos Estados Unidos a essa coalizão internacional, ou até mesmo do apoio americano para que Israel diminua a intensidade dos seus ataques. Os americanos são altamente influentes perante o governo de Israel, podendo, então, ter em troca da liberação dos seus cidadãos ou até mesmo de reféns americanos, diminuir a intensidade dessa guerra para os palestinos. A gente espera também que os brasileiros, são cerca de 33 brasileiros que estão na cidade de Khan Yunis, no sul da faixa de Gaza, possam ser liberados até sexta-feira, mas como eu disse, as autoridades egípcias elas têm feito tudo com muita cautela, até mesmo na entrada de caminhões. A gente vê que é uma burocracia muito exagerada por um momento de extrema necessidade, mas que é justificado pelo presidente egípcio Abdel Fattah el-Sisi como uma prioridade da própria segurança nacional egípcia, já que eles temem que infiltrados possam se aproveitar dessa situação humanitária muito frágil para entrar no território do Egito e reestabelecer alguns ideais radicais, ideais fundamentalistas da Irmandade Muçulmana, que inclusive foi banida no Egito a partir de 2014, quando Abdel Fattah el-Sisi, que é do exército, que é um militar e fez um golpe de Estado, assume o poder no país. É uma questão que também preocupa os egípcios para sua segurança nacional, mas que acaba afetando aqueles que mais precisam, principalmente os cidadãos que têm o direito de sair, esses cidadãos de dupla nacionalidade que poderiam já ter há 3 semanas deixado esse cenário de guerra, e muitos deles até sobrevividos, se nós considerarmos o alto número de mortes na faixa de Gaza até o momento. Diego Tavares, sua pergunta para Luca Bassani. Luca, boa noite, prazer falar contigo. Luca, eu concordo com você a respeito do caráter estratégico em se manter americanos no território da faixa de Gaza. Mas a minha dúvida é em relação aos brasileiros. Eu imagino que os brasileiros não tenham esse mesmo viés para que sejam mantidos lá no território, tanto pelos acordos entre Israel e Egito, ou até mesmo com influência do Hamas. O que aconteceria, primeiro, se um refém brasileiro acabasse morrendo em um ataque aéreo, enfim, entrasse aí como um dos efeitos colaterais do conflito, e se a não liberação de brasileiros nesse momento indica que a nossa diplomacia tem falhado em dirimir o conflito, em até mesmo opinar sobre o conflito? Fala um pouquinho desses temas para a gente, por favor. Boa tarde, Diego. É sempre também bom encontrá-lo aqui no Linha de Frente. Nós vemos que a questão dos brasileiros, tudo deu a indicar, pelo menos nas informações preliminares liberadas hoje pela manhã, é que não chegou a vez dos brasileiros. Há uma fila, a liberação de poucas centenas de pessoas por dia, e é isso que o Egito quer fazer até que a situação se normalize. Foram 100 pessoas pela manhã, mais umas 150, 200 pela tarde, e os brasileiros não estavam nessa primeira lista de liberação, dessa triagem feita. Muitos acreditam que talvez por países mais importantes, até alguns outros cidadãos de países árabes que tenham já essa prioridade, são mais próximos do Egito, tenham tido essa vantagem, além de alguns europeus. Os americanos, como nós dissemos, eles têm um caráter estratégico de permanecer por lá, pelo menos os egípcios acreditam que serão fundamentais para a negociação do restabelecimento da paz dentro da faixa de Gaza. Os americanos são extremamente influentes com Benjamin Netanyahu, mas no caso dos brasileiros eu acredito que não tenha nenhum caráter político específico, já que o Brasil sempre defendeu a criação dos 2 estados, inclusive tem um embaixador nos territórios palestinos, na Cisjordânia, e o próprio governo brasileiro, em outras ocasiões, tentou mediar esse conflito, não tendo tanto efeito, porque o Brasil é um país pequeno, um país que do aspecto militar também é inexpressivo, mas eu acho que não é uma falha de fato da diplomacia brasileira, apenas uma questão burocrática da fila de espera e de pessoas de países talvez mais relevantes terem sido liberadas primeiro. Mas eu acredito, assim como disse o embaixador brasileiro na Palestina e outros jornalistas em loco, provavelmente até sexta-feira, mais 2 dias, todos esses 33 brasileiros poderão ir ao Egito e a partir do Cairo retornar ao Brasil em paz e segurança, que é o que todos nós esperamos. Até porque, se você olhar o mapa geopolítico, o Brasil é o maior país e mais poderoso economicamente da América Latina, exerce uma liderança
integra os BRICS, né, ocupou a presidência do Conselho de Segurança, e em 2015, quando eu estive em Israel, era uma das prioridades de Israel restabelecer boas relações. O embaixador Dani Dayan tinha sido vetado pelo então presidente Dilma Rousseff. Então eu acredito que isso aí precisa ser esclarecido. O comandante Robson Farinazzo vai fazer uma pergunta, Luca, e nós, enquanto temos aqui à sua direita imagens recuperadas de bombardeios intensos na faixa de Gaza, eu só quero me despedir do nosso entrevistado. Estamos fazendo a entrevista e caiu o sinal, ele retornou. Só quero me despedir e agradecer. Wilson, muito obrigado. Caio, nós estamos em outro assunto agora, mas nós protestamos por chamar você para a gente continuar esse nosso bate-papo num outro dia. Agradeço bastante, uma boa noite a você e fique em paz aí com todos os israelenses e também os palestinos que são vítimas do Hamas. Uma boa noite, muito obrigado. Boa noite. Então, retornamos agora, Luca Bassani, nosso estrategista aqui, o seu amigo, comandante Robson Farinazzo, vai lhe fazer uma pergunta. Boa noite, Lucas. Sempre um prazer muito grande falar contigo. Lucas, eu queria saber o seguinte, você que está como diria o Borel, o jardim do mundo aí, a Europa, como é que está a situação de manifestações? Porque a gente tem visto em diversos países, né, manifestações pró-Palestina, algumas manifestações pró-Israel, cada um tem a sua visão de mundo, a sua preferência. Mas como é que está o clima entre os europeus aí? O pessoal está se manifestando, porque tem uma comunidade árabe e de turcos também expressiva na Alemanha, né? Como é que isso está se desenrolando aí? Boa tarde, comandante. Sempre também muito bom as nossas conversas por aqui. Nós vemos que as manifestações elas têm acontecido de forma frequente, principalmente nos finais de semana. Nós vemos que Londres, por exemplo, no último domingo, teve cerca aí de 150 mil pessoas nas ruas. Os manifestantes falam, né, os organizadores, até 300 mil pessoas. De qualquer maneira, o que complica a situação dos governos europeus é que dentro dessas manifestações, com algumas delas com caráter legítimo, pedindo o estabelecimento de um Estado palestino, tem muitas outras pessoas que vão gritando jihad, que vão levando cartazes anti-Estado de Israel e fazem demonstrações antissemitas. E isso vai totalmente de forma contrária à política de vários governos europeus, principalmente após a Segunda Guerra, de combater o antissemitismo de maneira mais profunda possível. Um episódio lamentável ontem é que um dos principais bairros judeus em Paris amanheceu com dezenas de estrelas de Davi pintadas nas portas e nos muros das casas, mais ou menos numa tática macabra, como faziam os nazistas na década de 30 e 40 para marcar os estabelecimentos e as casas dos judeus antes mesmo da tragédia que foi o Holocausto. Então, os europeus estão numa situação muito delicada, porque ao mesmo tempo que querem proteger as suas populações judaicas, e no caso da França é o terceiro maior país com judeus no mundo, 500 mil judeus, eles também têm a dificuldade de não radicalizar, que esse discurso pró-Israel não sirva para radicalizar a população muçulmana, que vive em grande parte também aqui na Europa. Na França são 5 milhões, na Alemanha são cerca de 3 milhões, que acabam se alinhando automaticamente com a causa palestina, alguns de forma moderada, pedindo relações diplomáticas, estabelecimento de um Estado, o que é legítimo, já outros utilizando do discurso jihadista, de um discurso fundamentalista que pode colocar em risco a própria segurança nacional do continente europeu, dos países europeus, exemplo de tantos atentados terroristas que esses países assistiram ao longo das últimas décadas. Então, uma posição de jogo de xadrez, assim podemos dizer, de pensar o que fazer para continuar apoiando Israel e combater o antissemitismo que aumentou vertiginosamente durante os últimos dias, mas também sem fazer um discurso anti-Palestina totalmente, que acabaria tendo efeito contrário, radicalizando a população muçulmana que vive por aqui. Luca Bassani, o Ricardo Rose vai fazer uma pergunta. Por curiosidade, você está numa faculdade, um estúdio bonito, esse fundo aqui que você se encontra. Onde é isso aqui? Curiosidade aqui, o pessoal no chat está perguntando. A minha casa mesmo, no lado de fora. Muito vivo chique. Com outras pessoas. Olha só, mais chique que isso não podia ser. Ricardo Rose, a sua pergunta para o Luca Bassani. Boa noite, Luca. Prazer falar contigo.
Ô, Luca, o Antony Blinken, secretário de Estado norte-americano, fez uma sugestão da ocupação da faixa de Gaza no pós-guerra. A gente, inclusive, estava discutindo há um tempo isso aqui, como deveria ficar essa situação da faixa de Gaza no pós-guerra, e de ter ali um governo, vamos chamar assim, um pós-guerra, reunindo governos de várias nacionalidades, né? Vários governos de vários países do mundo, que eu particularmente acho uma ideia positiva. Mas como que você acha que essa ideia é recebida pela União Europeia e pelo Reino Unido em especial? Se eles de cara podem topar isso, de fato é uma solução bacana? Qual é a tua visão aí que está na Alemanha nesse momento? Olha, a questão ela é bem complexa, sempre também é um prazer encontrá-lo aqui. Ela é complexa por a seguinte razão. Para que isso aconteça, essa coalizão de países possa assumir a faixa de Gaza e ajudar na reconstrução e no restabelecimento da vida normal das pessoas, das quase 2.300.000 pessoas que vivem por lá, é necessário muito dinheiro e também vontade política. Muitos países árabes que poderiam fazê-lo por ter já facilidade da língua, da cultura e também boas relações com a causa palestina, não se colocaram ainda à disposição de fazê-lo. E isso acabaria jogando a responsabilidade financeira e até mesmo administrativa na mão dos europeus e americanos, que acham que, por mais que essa seja uma saída talvez honrosa ou a menos danosa de todos os cenários, ela seria muito cara e demandaria muito tempo. Então, o que eles tentam fazer é utilizar a sua influência diplomática para que haja uma coalizão, principalmente de países árabes, que possam, lá naquela região, que já estão lá automaticamente muito mais próximos, ajudar o povo palestino e mandando assim o dinheiro, não os europeus americanos mandando o dinheiro, como já prometeram, mas não administrando de forma direta. Talvez o Egito, a Jordânia, Emirados Árabes, o Catar, esses países todos que têm trabalhado bastante nos bastidores durante as últimas semanas, pudessem assumir essa responsabilidade. Os Emirados Árabes disseram que estariam dispostos, foi o único país árabe que falou isso abertamente, mas não sozinho. Então, necessitaria que outros países viessem nesse mesmo barco e quisessem assumir, até para poder criar uma perspectiva para que o Estado palestino nasça finalmente, não fique eternamente administrado por outras forças ou por grupos terroristas fundamentalistas que acabam atrasando o nascimento dessa nação, ao mesmo tempo colocando a vida das pessoas em uma situação extremamente precária, extremamente perigosa e causando sempre grandes tensões no mundo, principalmente aí na região do Oriente Médio.